Se você percebe que as coisas cada dia mais vão perdendo a graça e ficando mais sem cor, não se preocupe, não é coisa da sua cabeça, mas apenas a realidade. Cada dia que passa, nós percebemos as padronizações das decorações e das coisas, a como cada dia mais as coisas vêm se tornando mais depressivas e chatas. Se você quer entender mais sobre a descolorização do mundo, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar como o mundo está perdendo a cor sem nem mesmo que você percebesse. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Amanda, eu tenho 18 anos e sou estudante de arte clássica e também trabalho com arte clássica. Então se você quiser fazer alguma encomenda, fazer algum pedido, os meus links de contatos, minhas formas de contatos estão aí na descrição desse vídeo. Aqui nesse canal eu falo um pouco sobre arte e também mostro o meu desenvolvimento como artista. E também, se você quiser e puder fazer uma colaboração no meu Pix para ajudar o meu trabalho a crescer, eu vou deixar a chave aqui e quem quiser e puder mesmo fazer essa colaboração simbólica para me ajudar. E também eu deixo aí na descrição a minha wishlist e alguns livros para vocês adquirirem e estarem estudando arte e se aprofundarem nesse assunto. Também vou deixar linkado nesse vídeo os links de pesquisas que eu usei e documentos que eu usei para estar fazendo o conteúdo desse vídeo. Mas enfim, hoje eu vou tratar sobre um assunto que eu tenho certeza que é perceptível para a maioria das pessoas, porque à medida que o tempo passa, as coisas vão ficando sem graça, a gente vai perdendo a magia de viver o dia a dia, as comemorações, como por exemplo o Natal, que eu vejo muita gente falar que perdeu a magia do Natal. Eu também sinto isso de vez em quando. O Natal não tem aquela festa, aquele significado tão profundo mais, aquele sentimento bom que existia em anos anteriores, e hoje eu vou te falar o porquê que isso está acontecendo. Uma pesquisa feita por inteligências artificiais nos mostrou através de um gráfico que as cores estão diminuindo desde o ano de 1800 até esses anos mais atuais de 2000 e adiante. Então nós podemos observar nesse gráfico que a tendência mais notável é o aumento do cinza ao longo do tempo. Isso é acompanhado por um declínio em marrom e amarelo. E aqui nesse vídeo nós podemos ver como essas tendências provavelmente refletem nas mudanças dos materiais também, como a mudança da madeira para o plástico. E também não é só o fato de nós termos mais cores cinzas, mas as próprias cores têm se tornadas mais opacas e acinzentadas. A nossa variedade de cor é tão grande que em 1692 foi elaborado um livro por um autor que a gente só conhece como Bourget, que ele ali reuniu todas as cores possíveis em aquarela, em mais de 800 páginas, e lá tem todas as cores possíveis e suas variações, suas tonalidades, suas matrizes. Então lá ele explora todas as variedades de cores e suas variações de tons. E pasmem, nós usamos menos de 50% dessas cores hoje em dia. E agora você pode se perguntar, por que isso acontece? O fato é que nós temos uma tendência a imitar comportamentos de outras pessoas, o famoso efeito manada. Então o que todo mundo está fazendo, a gente acaba repetindo aquela ação justamente porque tem um grupo grande de pessoas incluídas naquilo. Acontece que o ser humano é contagiado pela ação de outras pessoas de forma externa, sem que ele tome consciência e nem queira tomar essa decisão por livre e espontânea vontade, mas apenas está agindo porque está vindo de fora e muitas pessoas estão fazendo. E isso acontece porque o nosso cérebro não consegue dar conta de muitas informações vindo ao nosso encontro, então ele tende a procurar atalhos, caminhos mais fáceis e decisões mais rápidas. Então o que todo mundo está usando é o que eu vou fazer também. Então as marcas começaram a observar isso e começaram a padronizar as cores dos produtos, das decorações, até porque é mais fácil de vender em grande escala. Se você não viu meu vídeo da cor azul, eu vou deixar linkado nesse vídeo,
porque lá eu falo como a cor azul era uma das cores mais caras da antiguidade, como era difícil e pouco acessível. E isso acontece também hoje em dia. É difícil produzir roupas, decorações de cores diferentes em grande escala, porque vende menos. Porque nem todo mundo gosta de azul, nem todo mundo gosta de rosa, nem todo mundo gosta de amarelo, mas todo mundo se encaixa num preto, num branco, num nude, o famoso preto básico, né? Então todo mundo se encaixa nisso e todo mundo fica feliz com essas opções. Então é mais fácil de vender e de produzir também. Até porque isso, com o passar do tempo, tem se tornado mais chique e elegante. Então é mais chique e elegante fazer decorações das casas em tons de preto e branco, esses tons de cores mais nudes, bege e afins. Então nós estamos sendo obrigados a ser desbotados para que as marcas vendam mais. Então agora eu queria falar da importância das cores, porque claramente esse desbotamento do mundo não tem feito bem para a mente humana. Aliás, eu já fiz uma live com um psicólogo aqui no canal e ele explicou com uma citação de um livro, O Crescente Nervosismo do Nosso Tempo, o nome do livro, e ele lá explica com essa citação como essa falta de significado e profundidade, principalmente na arte, faz mal para a mente humana. Aqui também eu vou usar uma citação de Santo Tomás sobre a beleza. A beleza requer 3 condições. Primeiramente, integridade ou perfeição. As coisas mutiladas são feias por este fato mesmo. Depois, a proporção devida ou consonância. E finalmente, a claridade. Por isso as coisas que têm cores nítidas são ditas belas. Nós podemos perceber essa importância que a cor tinha, mais nos tempos mais antigos, visando a Idade Média, que tinha as iluminuras com cores bem definidas e claras. E também nós temos como exemplo os uniformes dos guardas das Suíças, que têm cores bem definidas e claras também, cores diferentes como azul e amarelo. Também nós percebemos uma coisa na atualidade que é a chamada depressão sazonal, que acontece mais nos climas frios e também mais lá pro lado da Europa, que tem esses climas mais frios durante o ano. Aqui no Brasil nós temos um clima tropical, então a gente percebe que o sol é mais frequente durante as estações do ano. Mas isso também varia de região para região. Mas aqui, por exemplo, eu moro em Minas e aqui o sol é bem mais frequente durante o ano, durante as estações do ano. Então a gente tem mais claridade, mais o verde destacado. E isso é diferente lá na Europa, e quanto mais para o norte, mais longe da linha do Equador e maior é a latitude, então isso influencia nos climas frios. Por exemplo, como a Finlândia e a Dinamarca tem esses climas mais frios, então você percebe que a personalidade das pessoas acaba sendo mais triste por causa desse acinzentamento do clima, né? O clima fica mais cinza, fechado, triste. Já aqui a gente tem a fama de ser mais feliz, né? De ser um povo mais alegre, justamente por causa de que aqui a gente tem os climas mais abertos, o sol mais aberto o ano todo, e isso faz com que nós sejamos mais alegres para as coisas. Um professor no Japão realizou uma pesquisa em 2010 falando que as pessoas tendem a ter um nível de dopamina mais elevados quando estão expostas a jardins e a ambientes mais verdes, mais claros. E tem também uma tendência da queda do cortisol, que é muito relacionado ao estresse humano. Então as pessoas ficam menos estressadas, com um nível alto de dopamina e um nível de cortisol mais baixo. Até porque o nível de cortisol está muito relacionado também a doenças como depressão e ansiedade e até mesmo doenças inflamatórias e cardiovasculares. Um pesquisador descobriu nos seus experimentos que a nossa preferência por uma cor tem muito a ver com o nosso humor do momento. Então, partindo dessa pesquisa, na década de 70, um diretor do Instituto Americano de Pesquisa, ele quis descobrir se ficar exposto a uma cor determinada poderia influenciar o nosso estado mental e físico. Então, para isso, ele pediu que as pessoas olhassem para uma cartolina azul por um determinado tempo e para uma cartolina rosa. E, em sequência, ele pediu para que essas pessoas carregassem peso.
E o resultado dessa pesquisa foi que houve uma perda de força até 26% a mais comparado com as pessoas que olharam para a cartolina azul. Ou seja, a cor rosa é muito influenciada à calma. Há uma diminuição dos batimentos cardíacos, da frequência dos batimentos cardíacos. Tanto que a gente pode perceber que em presídios da Suíça tem muito isso de colocar as cores rosas tão rosas, porque os prisioneiros ficam menos agressivos, porque a cor rosa está muito relacionada à calma. A gente pode perceber também que os aplicativos, né, essas coisas mais das redes sociais, têm se tornado até mais preto e branco também, tem descolorido também. Como, por exemplo, é o caso do Twitter, que era um passarinho azul feliz e agora virou um X preto e branco monocromático, sem cor nenhuma. Engraçado que eu tô fazendo esse vídeo de blusa preta, né? Enfim, a hipocrisia. Então a gente percebe que as cores têm um poder curativo em nós, têm uma influência sobre nós. E isso também está muito relacionado com a arte. Então a arte tem muita influência sobre o que nós somos. O nosso exterior, de fato, tem muita influência na nossa personalidade, no nosso desenvolvimento. Então quando a gente está em contato com cores mais alegres, com ambientes mais alegres, com uma arquitetura mais bem feita, a gente tende a ser mais feliz, a se desempenhar melhor, a ter um melhor resultado nas coisas que nós fazemos. E isso também tem muito a ver com o Natal, que eu citei no início do vídeo, que antigamente era algo muito diferente, algo grandioso e que vem perdendo a magia ao longo do tempo. O que antes a gente via todo mundo decorando as casas de vermelho, colocando árvores de Natal, de decoração, colocando as músicas de Natais para tocar. Hoje é só uma indústria que quer fazer marketing, quer fazer fama e não dá o valor necessário a esse tempo tão importante do ano, que todo mundo gosta do Natal, todo mundo considera o Natal a grande data do ano. Então vocês percebem também que as casas vêm se tornando menos decoradas, a maioria delas usa tons de preto e branco, os móveis são muito neutros, a geladeira, o fogão. Eu sei que muitas pessoas já visitaram alguma vez o interior das suas cidades e o que a gente vê no interior são coisas coloridas, talheres coloridos, copos coloridos, pratos coloridos, tudo muito colorido. Mas aqui mais pra cidade a gente vê que tudo tem um padrão muito fechado. Então aqui eu deixo uma pergunta pra você. No mundo da arte, o que te encanta? Quando você vê uma pintura, você presta atenção nas cores que estão sendo usadas nas pinturas? Quais são as cores preferidas por pintores? O que eles mais gostam de usar? Se você faz essas observações. Mas então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que as informações que eu trouxe aqui tenham sido frutíferas para vocês, tenha sido interessante. Se sim, deixe um like aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal para me ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e também deixe um comentário de feedback e confiram sempre os links que eu deixo aí na descrição, divulgando as minhas outras redes sociais para que vocês me acompanhem e também relembrando sempre para, se você quiser fazer alguma encomenda, entrar em contato comigo. Enfim, esse foi o vídeo e até uma próxima.